seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra aos nossos corações, assim como Ele teve ao meu coração. E nessa noite Ele me deu a oportunidade de transmitir essa palavra, a tão falada e poderosa espada de dois gumes, aquela que tem dois gumes. Primeiro a interpretação e o segundo a aplicação. Então ela corta para quem está interpretando e também para quem está aplicando, quem está recebendo. Hebreus capítulo de número 12, do verso de número 1 ao verso de número 4. Pedi a Deus uma palavra e na madrugada da noite passada, atrasada se eu não me engano, Ele me deu e aqui estou eu nessa noite, pela misericórdia de Deus. Portanto, nós que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou, primeiramente, a cruz, segundo, o desprezo, terceiro, a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não desanimeis e nem desencorajeis o vosso espírito. Verso 4. Vós ainda não resistisse até o sangue, lutando contra o pecado. Amém? Amém. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu gosto de Hebreus, porque Hebreus é interessante. É um dos livros da Bíblia que mais me fascina. Eu sou um pregador que gosta de pregar sobre fé. E nessa noite eu quero falar sobre fé salvadora, fé que leva à salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo de número 12 de Hebreus, nós estamos atentos e ouvindo o escritor dizer que nós, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos primeiramente o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando nós nos atentamos para essa mensagem que o escritor está transmitindo aos judeus e também a nós, Igreja do Senhor, nós percebemos que num capítulo anterior, ele vai falar sobre a fé. No capítulo de número 11, ele inicia falando que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, nós acreditamos, nós cremos, nós sabemos que Deus ele é poderoso para cumprir a palavra dele em nossas vidas. E ele vai começar a falar sobre fé, e ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 11, que sem fé é impossível eu, você ou quem quer que seja agradar a Deus. Ele diz, sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus ele é poderoso. Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ele vai dizer que sem fé é impossível qualquer um de nós, até o pregador, até o ouvinte, até quem for. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai começar a citar no capítulo 11 alguns exemplos de fé que vai trazer um ânimo a mais para quem está ouvindo, para quem está lendo, para quem está escutando a pregação. E ele vai começar a falar sobre todos aqueles que são os heróis da fé e vai usar o seu testemunho de vida. E quando eu falo de testemunho, eu percebo que testemunho aqui na Bíblia fala de experiência. Porque experiência é conhecimento derivado de observação e prática. Ou seja, eu observei, eu ouvi, eu atentei para o que estava sendo anunciado e agora eu vou praticar. Então eu adquiro o conhecimento. Eu adquiro o conhecimento derivado, a experiência, que é o conhecimento derivado de observação e prática. Então, quando eu tenho
tenho essa experiência, eu vou fazer o quê? Eu vou testificar, eu vou testemunhar, eu vou falar através das minhas experiências. E ele começa a usar as experiências daqueles heróis da fé para animar o povo. E vai falar sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés e tantos outros do Antigo e do Novo Testamento, que foram grandes heróis da fé, que apesar das dificuldades da vida, das provas, das lutas, das tempestades, eles permaneceram firmes na fé. O interessante é que quando ele vai falar sobre Abraão, Isaac e Jacó, ele vai falar e dizer que Deus havia falado, dado uma promessa na vida dele. Na vida de Abraão, ele disse que daria uma terra à descendência de Abraão, uma terra que manaria leite e mel. Só que ele vai discorrendo e vai dizendo que ao passar do tempo, Abraão não tomou na sua possessão total a promessa que Deus havia prometido, da terra prometida. Ele vai dizer que tanto Abraão, tanto Isaac quanto Jacó, eles caminharam entre a terra prometida, mas caminharam como peregrinos. Como alguém que apenas passa pela terra, como alguém que mora em tendas, em cabanas, alguém que não tem uma morada fixa, alguém que não firmou o seu pé no lugar, no determinado local. Então ele vai dizer que apesar de eles não terem possuído a herança, a promessa de Deus na sua totalidade na sua vida, eles, olhando-as de longe, eles foram persuadidos a confessar. A confessar o quê? Que Deus ele era fiel para cumprir a sua promessa, mesmo que não na vida deles, mas na descendência próxima. No decorrer da sua descendência. Então ele vai falar uma coisa muito interessante no capítulo de número 11, versículo de número 13, que é interessante, que diz bem assim, que todos eles, apesar de morrerem, eles morreram ainda na fé. Ou seja, eles morreram ainda acreditando que Deus era fiel para cumprir as promessas na vida dele. E nós percebemos que, ao decorrer da vida de um crente, ele recebe a promessa de um novo céu e de uma nova terra. E nós percebemos que muitos, ao decorrer da caminhada, eles vão desfalecendo da fé. Eles vão desfalecendo e deixando de dar crédito à palavra, à promessa que Deus havia feito. Mas o escritor está dizendo que todos eles morreram na fé. É interessante quando ele diz isso, porque quando ele diz que todos morreram na fé e não pela fé, ele está dizendo que o segredo da vida de um crente não é às vezes começar bem, mas sim terminar bem. O segredo da vida de um cristão às vezes não é começar naquela fé fervorosa e de repente no meio do caminho esfriar e falar, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou voltar para trás. Deus não cumpriu as promessas na minha vida. O segredo é começar na fé, é aceitar a fé e morrer na fé. Morrer acreditando que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E é por isso que ele disse que todos eles morreram na fé. Eles foram persuadidos a acreditar na promessa de Deus, que Deus era fiel para cumprir a sua promessa ao decorrer da vida. Aleluia. E quando nós olhamos para o capítulo de número 12, nós percebemos que o escritor ele começa dizendo, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ele está dizendo que a grande nuvem de testemunha que rodeia o cristão que está começando na vida, é os exemplos de fé que ele diz no capítulo 11. É o exemplo de fé na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e de tantos outros daqueles que através da fé conquistaram a promessa de Deus. Porque quando ele fala de Abraão, ele diz que mesmo não possuindo a terra por herança que Deus havia prometido para eles aqui na terra, eles eram esperançosos, porque eles estavam esperando uma nova terra, uma nova cidade, e essa, a cidade celestial. A promessa de Deus não se cumpriu na totalidade na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não foram possuidores da promessa no momento em vida, mas eles estavam crendo que Deus teria algo melhor para ele. Eles acreditaram que apesar de tudo que eles passaram aqui, no final Deus tinha uma promessa ainda maior. A promessa que Deus tinha ainda maior na vida de Abraão, de Isaac e Jacó, na minha e na sua vida, é um novo céu e uma nova terra onde nós vamos morar no Cristo. E o capítulo de número 12 ele inicia dizendo, portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Agora ele traz a lembrança do povo, a nuvem de testemunha que ele havia mostrado e demonstrado para eles. Abraão, Isaac, Jacó, possuidores de uma grande promessa.
E agora ele diz, portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos primeiramente o embaraço e depois o pecado, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É interessante quando ele diz isso, quando ele diz que nós temos que deixar primeiramente o embaraço, aquilo que nos embaraça. O que ele está falando sobre embaraço? Embaraço é aquilo que o diabo, o inimigo, coloca ao decorrer da carreira, da vida de um crente, para que ele venha se distrair, para que ele tenha o foco na promessa verdadeira de Deus, que é um novo céu e uma nova terra. Aí, por isso que ele diz, deixe primeiramente o embaraço, as coisas que estão te prendendo nesta terra, as coisas que estão tirando o seu olhar, as coisas que estão tirando o seu foco da promessa que Deus tem na sua vida. Ele diz, portanto, deixe o embaraço e também o pecado, que o pecado também é a causa de muitos estarem perdendo o prazer. Por isso que Jesus diz em Mateus 24, capítulo de número 13, 12 e 13, que ele diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas ele diz também que aquele que perseverasse até o fim, esse seria salvo. Ele diz, por aumentar a imundícia do pecado, muitos se esfriarão. Mas ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse receberá a promessa de Deus. Esse entrará no reino de Deus. E o interessante é que ele vai dizer uma coisa muito interessante: deixemos todo o embaraço e o pecado e corremos primeiramente com paciência a carreira que nos está proposta. Quando ele fala de carreira que nos está proposta, aleluia, ele fala de algo que já foi posto. Ele fala de alguma coisa que já foi proposta, já foi direcionada para a vida de um crente. Quando o crente toma partido na fé, aceita Cristo como Salvador, ele começa a caminhar na vida cristã, e ele está dizendo, deixemos o embaraço e o pecado e corramos com paciência. Porque tem muita gente afoito no começo, mas quando chega no meio da caminhada, pelas dificuldades da vida, ele esfria. Ele diz, não, corra com paciência. Permaneça correndo a carreira que foi proposta para você com paciência. Para que quando chegar o tempo da sua partida, você pode dizer como Paulo. Você pode ter o exemplo de Paulo na sua vida. Ele vai continuar dizendo, corra com paciência a carreira que nos está proposta. E quando ele fala de algo proposto, nós vemos grandes dificuldades na vida hoje, quando fala de a carreira que nos está proposta. Porque ele está falando de algo que foi posto para cada cristão correr, caminhar. E ao final desta carreira, o cristão alcançar o quê? A coroa de glória, a coroa de vitória, o céu celestial. Mas primeiramente o crente tem que caminhar por este caminho que lhe foi proposto pelo Senhor. E todos os heróis da Bíblia que foram apresentados, eles correram a carreira que lhe tinha sido proposta. Quando ele diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele vai começar a mostrar, com o exemplo também da vida de Cristo, como foi que Jesus Cristo venceu a carreira que lhe foi proposta. Ele vai dizer, ele suportou tudo pelo gozo que lhe estava proposto. Ele está dizendo que apesar da carreira às vezes causar algumas feridas na nossa alma, Jesus sabia que havia um gozo que tinha sido proposto para ele. Ele sabia que o projeto de salvação era maior, ele sabia que o projeto de Deus era maior tanto na vida dele, quanto na vida daqueles que a salvação, a graça ia alcançar. E quando ele diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, quando nós falamos de carreira proposta, irmãos, nós vemos, quando Jesus pregava sobre o Evangelho do Reino de Deus, ele falando sobre caminhos estreitos e caminhos abertos, caminhos largos. Ele mostra dois caminhos, duas carreiras para que o cristão possa escolher para caminhar. Um é o caminho estreito, o outro é o caminho largo. E ele diz que muitos são os que entram pelo caminho largo, escolhem a porta larga, e poucos são os que escolhem o caminho estreito. Eu vejo aqui um novo cristão olhando para esses dois caminhos e pensando em decidir por um e por outro. Só que ele percebe que se ele tomar partido do caminho estreito, o caminho estreito traz dificuldades na vida do crente. O caminho estreito ele traz provações, porque ele diz que são poucos aqueles que caminham na porta e no caminho estreito. São poucas amizades, são pouca gente para conversar. Agora quem está no caminho largo tem muita amizade, tem muita gente chamando para isso, para aquilo outro. Mas ele sabe que no final dessas duas portas e desses dois caminhos, para aquele que escolher o caminho estreito, a porta estreita, ele também receberá a palavra da boca de Jesus: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está proposto desde o fundamento da fé.
Então há essa esperança daquele que entra pela porta estreita. Só que eu vejo uma tomada de decisão meio dificultosa. Porque quando você olha para o exemplo de Jesus, você vê que para Jesus também não foi fácil. Porque o caminho, a carreira que foi proposta para Cristo Jesus, primeiramente, levou ele para quê? Para a cruz. A cruz de Cristo era símbolo de vergonha, de desprezo. A cruz de Cristo era símbolo daqueles que eram os piores malfeitores. O caminho que foi proposto por Deus para Jesus Cristo, ele levou Jesus até a cruz. Jesus levou Jesus até o desprezo. Ele levou Jesus até a afronta. E por fim não, antes de chegar ao fim, ele levou Jesus até o túmulo. Só que para aqueles que pensavam que o túmulo seria o fim para Jesus, estavam enganados. Porque a minha e a sua Bíblia diz que o caminho que Deus havia proposto para Jesus era ainda maior, era ainda melhor. E ao terceiro dia, Cristo ressurge dentre os mortos. E Pedro vai dizer que hoje ele está sentado à destra do trono. Ele está sentado à destra do Pai. E hoje ele diz para nós que ele está aqui também no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio para dizer para mim e para você: a carreira que lhe foi proposta pode trazer lágrimas, pode trazer dor, pode trazer sofrimento, pode trazer experiências que às vezes a nossa alma chora, a nossa alma sangra, como Jesus no Getsemane. Mas nós precisamos dizer como Jesus, nós precisamos olhar como Jesus, o exemplo de uma fé obediente. Uma fé que suporta todas as dificuldades. Sabe por quê? Porque tem na sua mente que a promessa de Deus ela é maior. Que o plano de Deus, ele é maior e é melhor para nossas vidas. É por isso que Jesus, quando se encontrava na sua angústia no Getsemane, ele vai olhar e dizer para Deus: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo: Pai, se possível, aparta de mim, aparta da minha carreira este cálice, todavia seja feita a tua vontade, porque eu sei que o seu projeto é melhor, o seu projeto é maior, os seus sonhos são melhores do que o meu. E Jesus, ele tomou partido, enfrentou a carreira que o Pai havia proposto para ele. Tanto é que quando ele estava saindo do jardim, João vai escrever e dizer que quando ele estava saindo, quando ele deixou de orar no Getsemane, ele estava caminhando, quando os soldados vieram para prender Jesus, que Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco, Jesus fala para Pedro no capítulo 18, versículo 11 de João, diz assim: guarda a tua espada, por acaso não beberei eu do cálice que o Pai me preparou para mim? Ele diz para Pedro: guarda a tua espada, por acaso eu não beberei do cálice da carreira que o Pai preparou para mim? Por acaso eu voltarei atrás da corrida que eu estou correndo, do projeto, do caminho que Deus preparou para mim? Guarda a tua espada, Pedro. Não precisa, Pedro. Eu já obedeci, eu sei que Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para a humanidade. Eu preciso. É por isso que ele diz: deixe o embaraço, deixe o pecado, corra com paciência a carreira que Deus propôs para a sua vida, crente. Corra com paciência a carreira que Deus propôs para você, pregador, para você, cantor, para você, irmão, para você, irmã. Corra com paciência, porque a promessa de Deus é grande na vida da igreja. Aleluia. E é por isso que ele vai dizer, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Jesus foi o autor e o consumador da fé. Imagina se Jesus não tivesse desanimado no Getsemane. Imagina se Jesus não tivesse partido, tivesse tomado um partido, tivesse voltado para trás. Ele seria o autor, mas não seria o consumador da nossa fé. Mas ele preferiu uma obediência, uma fé obediente. E o escritor vai dizer, ele suportou a cruz, símbolo de vergonha, ele suportou o desprezo e a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. O interessante é que quando Jesus vai prometer para a igreja que ele viria buscar a igreja, ele diz bem assim que aonde ele estivesse, ele queria que a igreja também estivesse ao lado dele. Ele queria que nós estivéssemos do lado dele. É por isso que João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar os lugares. Se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O evangelho de Jesus era
E quando ele falou sobre o Evangelho, ele disse assim: aquele que quiser seguir a mim, ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Quando você abre Lucas capítulo de número 9, versículo 23, 26, ele diz isso. Ele prega na multidão e diz: aquele que quiser vir pós mim, eu vou enfrentar a cruz. Mas se você quer realmente ser um discípulo de Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Que a mesma proposta, o mesmo gozo que me foi proposto pelo Pai, é para você também. Só que você precisa negar, você precisa descer, você precisa perder o eu, você precisa perder as suas vontades para ganhar a minha. É por isso que ele diz: aquele que ganhar a sua vida aqui na terra, perderá no último dia. Mas aquele que perder a sua vida aqui na terra, no último dia, ele vai receber das mãos de Jesus. Essa é a promessa de Jesus para nossas vidas. E a carreira que Jesus preparou para nós, às vezes, muita gente acha que o Evangelho é fácil. Só que quando eu olho para essa carreira que nos está proposta, eu percebo muitos crentes, vou falar de crente aqui nessa noite, muitos crentes que sabem que a carreira que Cristo preparou para nós, às vezes, é como um menino que está indo para uma caminhada, e o pai fala: não vai, menino. O menino vê uma caixa de marimbondo, e o pai fala: não mexa com esses marimbondos que ele vai te pegar. E o menino é meio teimoso, ele vai lá e taca a mão dos marimbondos. E a carreira que Cristo, que Deus preparou para nós, às vezes é assim, irmão. É uma carreira que você olha para diante e você vê espinhos, você vê marimbondos, você vê uma prova, uma dificuldade. E tem muitos crentes desanimados da carreira que Deus preparou para ele. É por isso que às vezes ele reclama, e quando você ouve ele falar que a semana ele diz: eu cantava, mas agora não dá mais. Parece que falta algo em mim, sabe o que é? É porque você deixou de correr a carreira que Deus preparou para você. Você deixou de enfrentar os espinhos, você deixou de enfrentar as lutas, os marimbondos, as feras, por amor ao Evangelho. Você deixou de pagar a preço, você deixou de jejuar, você deixou de orar, você deixou de ir para a igreja, cultuar o nome santo do Senhor. E hoje você olha para você mesmo e diz: eu me sinto desanimado, fraco, abatido, sem forças para voltar. Jesus me trouxe aqui e te trouxe aqui nessa noite para dizer: o problema é que você deixou de correr a carreira que foi proposta para você. O problema é que no meio da dificuldade você pensou em voltar para trás. E quando ele fala de Abraão, ele diz assim que eles nem se lembravam da terra de onde eles tinham saído. Porque se eles se lembrassem de onde eles tinham saído, certamente eles teriam condições de para trás. Sabe o que eles dizem? Eles nem passavam pela mente de Abraão, Isaac e Jacó. Mesmo Deus não cumprindo as promessas na vida deles, nem passou pela mente deles voltar novamente para Ur dos Caldeus, voltar para trás, desanimar, voltar para o Egito. Nem passou na mente dele, porque eles dizem assim: porque se tivesse passado, se eles tivessem lembrado da terra de onde tinha saído, eles tinham voltado. Sabe qual é o problema de muitos crentes? É que estão caminhando na carreira que Deus prometeu e propôs para ele. Mas volte e meia os olhos estão voltados para trás. Volte e meia os olhos estão voltados para o Egito. E o escritor aos Hebreus, ele diz, e quando ele fala isso, um comentarista diz bem assim, que pés, olhos voltados para trás também representa pés voltados para trás. Olhos que se voltam para trás também representa o coração voltado para trás. É por isso que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando estava saindo da cidade de Sodoma e Gomorra, a promessa de Deus, eu salvando a vida de Ló e da sua família. A mulher, no instante, olha para trás e ela se torna uma estátua de sal. É por isso que Jesus diz: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E ele está dizendo nessa noite: é tempo da igreja se apartar um pouco das coisas da terra e começar a caminhar a carreira que Deus preparou para mim e para você. E essa carreira só é percorrida pela fé. É por isso que Paulo, quando vai falar para Timóteo, no capítulo número 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 3 e 5, ele diz assim: ó, aquele que se alista para combater, ele não pode se embaraçar com os embaraços dessa vida. Por que ele não se embaraça com os embaraços dessa vida? Porque ele quer agradar aquele que o alistou. E ele diz: aquele que milita, mas milita sem fidelidade, ele não é coroado. Porque não militou com fidelidade. Não foi fiel na carreira que o Pai propôs para ele. Não foi fiel, não esteve diante das batalhas que o Pai preparou para ele. Aleluias! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O
versículo de número 3 ele diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exausto e nem desanimeis no seu espírito. Ele está dizendo: olha para Jesus, que é o autor e consumador. Olha para ele, que é o exemplo a ser seguido. Considerai aquele que suportou tais afrontas dos pecadores. E ele está dizendo no versículo 4, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz bem assim: vós ainda nem, olha só, vós não resistisse até o sangue lutando contra o pecado. Sabe o que Jesus está falando para alguém aqui que tem mentes convencidas de que deixou o evangelho porque foi pressionado demais, porque Deus não olhou para ele no momento da angústia? Deus está dizendo: vocês ainda nem resistiram até o sangue combatendo contra o pecado. Como o meu filho Jesus, que derramou o sangue dele combatendo contra o pecado. Foi fiel até o fim. Ele está dizendo: vós ainda não combateram, vocês ainda não derramaram sangue combatendo contra o pecado ainda. Vocês ainda nem chegaram no momento final da prova para receber o galardão e já estão pensando em parar? Já estão pensando em desanimar? Você acha que a sua prova está grande demais? Olha para Jesus. Você acha que a sua luta está grande demais? Olha para a cruz de Cristo. Volta para a cruz de Cristo. Volta para os pés de Jesus hoje. Você acha que a sua vida está difícil demais, crente? Você acha que a sua vida está difícil demais, pregador? Volta lá para os pés de Jesus. É por isso que Jesus diz no capítulo de número 12 do Evangelho de João. Ele disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele. É por isso que quando o crente está se perdendo, ele olha de novamente para a cruz e fala assim: opa, peraí, eu vou voltar. Quando ele está desanimado, pensando em parar de novo, peraí, eu vou voltar. Jesus deu um exemplo, está dizendo um exemplo: ó, olha para Jesus, que foi um exemplo. É por isso que Jesus foi um exemplo, irmãos. E quando ele fala de combater até o sangue contra o pecado, ele usa o exemplo de Jesus, mas eu vou usar o exemplo de outros também, como Tiago, Pedro, como Paulo. Paulo, no capítulo de número 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 e 8, Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz: ó, desde já eu já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. É interessante que Paulo está dizendo: ó, desde já o meu sangue já está sendo derramado no altar do Senhor como sacrifício. É o que se está dizendo aqui: vós ainda não combateste até o sangue contra o pecado, como Jesus combateu. Como Paulo está dizendo no final da sua carreira: eu já estou sendo oferecido por sacrifício de aspersão. O meu sangue já está sendo derramado no altar do Senhor. Mas Paulo vai dizer uma coisa bem interessante. Ele diz: combati um bom combate, terminei a carreira que me foi proposta e guardei a fé. Paulo está dizendo: meu sangue está sendo derramado, mas a carreira que o Pai propôs para mim, eu combati, eu terminei a carreira. E tem o melhor: eu ainda tenho fé. A fé ainda está guardada dentro de mim. Aleluia. Aí ele diz no versículo 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Ele diz: desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, ele diz. Não só a mim, mas a todos que amarem a sua vida. A todos que combaterem, que perseverarem nessa caminhada. No último dia receberá do Senhor, justo juiz, uma coroa de vitória. É por isso que ele diz para Timóteo: não adianta querer militar ilegitimamente, porque o Senhor te conhece. É por isso que ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não adianta entrar por outro caminho. Não adianta largar o caminho. Não adianta querer voltar para trás porque está difícil. Não adianta querer parar porque a prova está grande. Passa
pelo caminho apertado, mas eu tenho uma coroa de justiça preparada para você. É por isso que o escritor ao Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele diz bem assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da tribulação que virá sobre os últimos dias sobre o povo da terra, para provar que eles se moram na terra. E no versículo 11 ele diz bem assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Eis que venho sem demora. Ele estava dizendo: a minha promessa é fiel e vai cumprir, queira você ou não. Se você estiver no caminho, vai se cumprir. Se você saiu do caminho, vai se cumprir do mesmo jeito. Só que tem uma recompensa para quem permanecer no caminho. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coloque-se de pé. Uma coisa, um dia nós visitando o irmão que está aqui conosco, nosso irmão Leandro, ele diz uma coisa muito interessante, o versículo me marcou muito. Desse versículo. Ele diz que às vezes nós lutamos por tantas coisas nessa terra, nós procuramos segurar com todas as nossas forças, tantas coisas, se agarrar a tantas coisas nesse mundo. Mas o que é mais precioso para nós, que é a nossa salvação, que vai nos dar o direito ao céu, às vezes nós deixamos ela de mãos abertas. Às vezes nós não se preocupamos com aquilo que tem mais preço na nossa vida. É por isso que tem um hino que é cantado que o valor de uma alma é um preço muito caro, que nenhum de nós aqui tinha condição de pagar. Mas Jesus pagou. E às vezes nós guardamos e se apegamos em tantas coisas nessa terra, mas a nossa salvação nós damos ela de mão beijada com o diabo às vezes. Mas ele diz: eis que venho sem demora, a minha promessa não tarda a se cumprir. Guarda o que você tem. Segura o que você tem, que é a sua salvação ainda. Você pode perder tudo. Você pode perder dinheiro, poder, tudo. Você pode perder os prazeres dessa vida. Mas guarda o que você tem de precioso, que é a sua salvação. Porque Davi, quando pecou, quando ele foi orar com o Senhor, ele disse: Senhor, torna a trazer a alegria da minha salvação. Porque um crente sem salvação é um crente sem alegria. E se você nessa noite entrou aqui sem a alegria da salvação, eu te convido nessa noite a clamar como Davi e dizer: Pai, tira tudo de mim, só não tira a presença do Teu Espírito Santo. Diga como Davi nessa noite: Pai, pode tirar todos os prazeres da minha vida que até hoje tem me perseguido. Tira todos os embaraços no pecado da minha vida hoje, Pai. Só não arranca de mim a presença do Teu Espírito Santo. Porque eu quero voltar a viver a Tua presença. Quando você lê o capítulo 12 de Hebreus, a história conta que na Grécia Antiga era dada a liberdade dos escravos correrem ao lado dos senhores. Quando havia jogos na arena, o jogo de corrida, por isso que Paulo usa a analogia de uma corrida aqui, eles davam liberdade para aqueles que eram escravos correr ao lado dos seus senhores. E aquele escravo que conseguisse chegar em primeiro lugar nas linhas de chegada, ele receberia uma coroa na sua cabeça e com isso receberia a sua alforria, a sua liberdade. Só que também disse que ao decorrer do percurso, ao decorrer da corrida, eram lançadas joias e pedras preciosas, sabe para quê? Para tirar a atenção dos escravos. Para que eles parassem para pegar o que era precioso aos seus olhos e perdessem a coroa da vida no final da corrida. É o que o diabo tem usado de astúcia no meio da igreja. Ele tem jogado todos os crentes que estão na corrida pela vida, pela salvação. Ele tem jogado muitos prazeres ao decorrer da sua caminhada. Ele tem jogado muitas coisas que têm chamado a tua atenção, o seu olhar. E você às vezes tem parado para apanhar. E Deus está dizendo para você: você tem perdido aquilo que é de mais precioso para você. É a sua salvação. Mas hoje Deus usou de misericórdia comigo e com a sua vida. Hoje Ele marcou um encontro comigo e com você aqui nessa noite. Ele marcou um encontro para dizer para mim e para você que ainda há uma esperança. Ainda há esperança para você e para mim. A esperança de um novo recomeço, de voltar novamente a caminhar com Cristo. De voltar novamente para a carreira que Deus prometeu, propôs, algo que foi bom para você lá atrás e você abandonou. Você lembra? Você lembra, não lembra?
prometeu e propôs para você lá no começo, lá atrás. Que hoje você olha para dentro de você e diz: Senhor, eu abandonei, eu parei, eu desanimei. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele vai aí onde você está. Ele toca no seu coração nessa noite e fala para você: eu ainda tenho projetos grandes na sua vida. Eu ainda te posso introduzir novamente na carreira, na corrida. Eu ainda posso te usar muito nas minhas mãos. Eu ainda tenho um céu preparado para você. A minha promessa ainda não se cumpriu. Ainda há esperança. Aleluia, está a sua alma. Aonde está você nessa noite, que se distanciou do caminho, da carreira que Deus preparou para você? Aonde está você, que se sente desanimado e diz bem assim: eu já lutei, já tentei voltar, já tentei, já batalhei, não consegui voltar. Eu não consegui voltar, eu não consigo por si só. É o Espírito Santo tocando em você, dizendo para você: você não consegue sozinho, mas eu estou aqui para te ajudar. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite está aqui para te ajudar. E se você quiser, Ele segura nas suas mãos hoje. Ele te dá nova vida, novas vestes, um novo nome, um recomeço na sua história. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você pode até sair nessa noite daqui pensando achando que não é com você, mas Deus fala com você, é com você mesmo. Aonde está você que desanimou, que distanciou, ou você que ainda não aceitou correr a carreira que Deus preparou para você? Você tem corrido em tantas portas, batido em tantas portas, tem caminhado em tantos caminhos, e os seus caminhos às vezes têm trazido espinhos, dificuldades, mas quando você precisa de alguém, você não tem ninguém. Jesus quer ser esse alguém na sua vida hoje. Aonde está você que está distante do caminho do Senhor Jesus nessa noite? Eu quero orar por você. A igreja do Senhor quer orar por você. Vamos louvar um hino aqui nessa noite, irmãos. Enquanto nós louvamos, a igreja vai orando, vai intercedendo. Aqui tem pastores, presbíteros, evangelistas, homens e mulheres de Deus. E enquanto nós vamos louvar o hino da harpa aqui, o Espírito Santo de Deus, ele vai quebrar correntes, ele vai quebrar agrilhões de Satanás, ele vai libertar, ele vai dar uma nova vida, uma nova esperança. E você que está aí no seu lugar, enquanto nós louvamos, se você sentir desejo de vir aqui na frente, venha. Só que quando você ouve a palavra de Deus, diz a Bíblia: não endureça o vosso coração. Se você sabe que você tem necessidade, mas está com vergonha, não quer vir na frente, dobre a sua cabeça e vai falando com Deus. Fala: Deus, me dá força, me ajuda, que o Espírito Santo te ajude. Vamos louvar um hino aqui nessa noite. Um hino muito conhecido. Aleluia, Jesus. É um hino que eu cresci ouvindo, que muitos aqui cresceram ouvindo. É um hino que é pouco cantado, mas eu sei que Deus, ele trabalha também no meio do louvor. É um hino de número 570, que traz como título A Última Hora. Para você que está distante do caminho do Senhor, para você que está afastado, é já a última hora. Jesus está vindo para buscar a sua igreja, irmãos. E a igreja que Jesus quer buscar é você também. É eu e é você. Ó o hino, vamos igreja, vamos cantar enquanto isso você ora, porque o Espírito Santo tem uma obra a realizar aqui no nosso meio nessa noite. Se você acredita, tem fé, o Espírito Santo tem uma obra, e nessa noite ele ainda pode curar, ele pode salvar, ele pode libertar, e ele pode até batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite. Se você crê no mesmo Deus que eu creio, que estou pregando aqui nessa noite, ele faz tudo isso e muito mais, porque a Bíblia diz que ele tem o poder de fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou até mesmo pensando. Ao findar o labor desta vida, onde a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro seu lar? Olha a oportunidade de Deus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã
pode ser muito tarde. É hoje. Hoje Cristo te quer libertar. Presta atenção nesse tom. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes e corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Você que não canta, ora. Meu amigo, hoje aonde está você nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Decida pela sua vida hoje, a oportunidade que Deus te dá. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode não haver mais esperança, mas hoje ainda há esperança para a sua alma. Muito tarde. Hoje ainda há esperança. Hoje Jesus ainda dá uma oportunidade para você. Talvez há tanto tempo você não ouve a mensagem do Evangelho sendo pregada. Talvez há tanto tempo você está distante do Evangelho. Talvez há tanto tempo você se sente angustiado, amargurado, procurando a saída. A saída foi anunciada nessa noite. O Evangelho foi pregado nessa noite. Decida pela tua vida nesta noite. O Senhor ainda tem a oportunidade para você. Ainda tem um novo céu e uma nova terra preparada para você. Aleluia! Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Hoje Cristo te quer libertar. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aonde está você que se sente fraco, abatido, pensando em desanimar, em parar? Eu quero você vir aqui na frente se você tem necessidade. Nós queremos fazer uma oração aqui nessa noite. Deus pode batizar com o Espírito Santo. Deus pode transformar. Deus pode pegar o pecado que tem te amargurado, angustiado há tanto tempo que você tem tido no lamaçal do pecado. Deus pode te arrancar nessa noite e te punhar de pé novamente. Aonde está você? Tem alguém nessa noite que se sente fraco, desanimado, pensando em parar e voltar para trás? Vem aqui na frente e nós queremos orar por você nessa noite. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite? Se não tem, tem alguém nessa noite que deseja? Tem alguém nessa noite que crê que Deus pode te batizar com o Espírito Santo hoje aqui nessa noite? Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo? O Senhor Jesus batiza, irmãos, com o Espírito Santo. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor libera. E não por mim. Talvez você olhe e pense assim, mas Ele? Não. Eu também digo, eu não. Mas Jesus. João disse e testificou que haveria de vir um após Ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que batiza. Aqui na frente tem um irmão, tem um pastor aqui, Ezequiel. Tem mais alguém nessa noite que deseja oração?
se não tem, nós vamos orar aqui nessa noite. Deus realiza a obra que tem na vida do irmão Ezequiel aqui nessa noite. Aquilo que ele tem pedido, aquilo que ele tem buscado, o Senhor é poderoso para realizar aqui nessa noite. Não tem mais ninguém? Tem ninguém para aceitar Jesus? Vamos orar nessa noite, irmãos. Aleluia! Vamos colocar sobre os pés nessa noite. Vocês estendam as suas mãos nessa noite sobre a vida do pastor Ezequiel. E ore pelo seu irmão, pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. Porque Deus, ele tem promessas para cumprir. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Soberano Deus, Altíssimo Pai, Deus amado, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Senhor, pelos horários da fé, eu creio que o Senhor tem trabalhado no coração e na vida de crentes aqui nessa noite. Eu creio também que o Senhor tem plantado uma semente nesta noite no coração daqueles que não estão na Tua presença, Pai. Mas eu creio que pela semente do Evangelho que foi semeada aqui nesta noite, Pai, o Senhor começa a partir de agora, Senhor. O Senhor começa a partir de hoje, Senhor. Tocar essa vida, Senhor. Tocar este homem, nessa mulher, nessa criança, nesse adolescente, Pai. Aonde ele estiver, Senhor. Por mais, ó Deus, que o inimigo tem tentado e lutado e tem tirado o prazer da vida dele, Senhor. Mas em nome de Jesus, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, eu repreendo todo este mal, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero profetizar que essa semente vai dar fruto. Em nome de Jesus vai dar fruto. Que essa semente vai produzir fruto para a vida eterna. Em nome de Jesus, e que o diabo não tem poder mais sobre essa vida, sobre essa casa, sobre este lar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está o teu servo, irmão Ezequiel, Pai. Estenda as tuas mãos sobre a minha Deus. Senhor, venha tocar, ó Deus, aonde eu não toco. O Senhor que sonda, Senhor, e vê o que eu não vejo, Pai. Mas em nome de Jesus, pelo olhar da fé, Senhor, eu creio, Senhor, que o teu milagre, Senhor, está sendo derramado